petista que tem lado. Ele não esconde isso. Ele até pode fingir que é independente, mas ele é petista, ele é petista, ele é de esquerda. Ele compartilha a nota dele mesmo. Eleitor de Lula não o colocou na presidência para cortar educação e saúde. O arcabouço fiscal do Lula não dá certo. Está claro. E, normalmente você também tem que ter um certo controle nos gastos. Grande parte do orçamento do Brasil está tendo para juros. E aí o pessoal ainda acha que o juros está baixo, que tem que aumentar mais. Independente disso, olha o que o Sakamoto disse. O eleitor de Lula não colocou lá para desvincular a educação e saúde dos pobres do orçamento, nem tugar o BPC, muito menos o seguro-desemprego, como defendem alguns. Para poupar rico e jogar nas costas dos pobres, faria mais sentido ter deixado Bolsonaro. O Sakamoto não fala isso sozinho. Você vê aqui, ó, o Gilberto Maringoni, que é militante, foi candidato também lá à esquerda, tirado da professor de economia. A entrevista de Haddad a Mônica Bergamo, publicada pela Folha de São Paulo, é uma declaração aberta, franca e sem retoques de uma capitulação e uma conversão ao credo do mercado sem retoque ou culpa. O Haddad sempre foi isso. O Lula também. O governo Lauro Meirelles. Os dois também. E o Fausto, que estaria ali na bolha trabalhista, diz o seguinte: por favor, leiam o Maringa. Atenção para. É nisso que dá a aceitar a ideia de que basta colocar os pobres do orçamento. Não basta, nunca bastou. E vamos afinal reconhecer que Haddad não traz novidade nenhuma. Os governos petistas foram assim na maior parte do tempo. Aí o Maringoni fez uma longa thread, só mostrar o último tweet. A conclusão dele é: embora o Haddad, na entrevista, faça voltas, ele é claro em apontar o alvo da tesoura do governo, os mais pobres. A política pública do Lula é botar pro pobre pagar a conta. A esquerda afirma isso. E assim seguimos. O Facão é o único programa real endereçado pelo governo Lula 3. O país segue se endividando, a vida do pobre segue piorando e o governo promete que vai piorar ainda mais. Não tem como dar certo uma coisa dessa. Não tem como dar certo. Governo de esquerda, comunista, na visão de alguns, ou pelo menos, sei lá, socialista na cabeça de outros. Governo de esquerda. Governo de esquerda fechado com os bancos. O que, em tese, é uma contradição. Não é pra quem conhece o Lula. Aí, pegando aqui o Haddad. Falar um pouquinho dele, né? Como teve vitórias. Haddad conversando com a Mônica Bergamo no finalzinho da noite de ontem, 11 da noite. Haddad elogia Tabata e diz que esperava que eleições fossem andar bem para Boulos, né, e o PT em São Paulo, porque segundo Haddad, o crescimento da economia neste ano e o fato dele, Lula, terem vencido as eleições de 22, ele esperava que abrisse o caminho mais fácil para o Boulos. Vocês estão percebendo no bolso de vocês o crescimento da economia do Haddad? Mas o Haddad garante que tem esse crescimento da economia. Aí na mesma entrevista, né, ele tá lá, ele também elogiou a Tabata Amaral. Lembrando que Tabata, lembrado, né? Aí lembraram pra Haddad o Haddad. Você tá ligado que você tá elogiando a Tabata, mas, historicamente, ela vem recebendo críticas de setores do PT. Mas aí o Haddad reafirmou os elogios. Ela foi ótima, declarou apoio ao Boulos, não quis negociar nada. O grande apoio do Haddad, o grande elogio do Haddad a Tabata, na minha concepção, se dá por causa disso daqui. Tabata era a candidata dos bancos. Nil Fraga, né? Os Bracher estavam apoiando ela. E aí, a herdeira do Itaú, uma das, né, que é a filha do Fernão Bracher, filha do BBA, a Beatriz Bracher, que foi doadora da Tabata, agora também vira doadora do Boulos. Para muitos, isso daqui pode parecer uma incoerência. Falar assim, meu Deus, mas como assim os banqueiros estão apoiando o Boulos? Quando você olha como o Boulos nasce na política, você entende. Isso foi um ponto até bem curioso. Olha como ao longo da campanha, muito se falou sobre o Boulos ser um comunista, mas pouco se falou dos vínculos do Boulos com Soros, Fundação Ford e diversas linhas aí de atuação do chamado movimento globalista. Uma coisa que faltou ser abordado. Acho que o pessoal poderia ser um pouco mais enfático nisso daí, né? Faltou aos candidatos comentar sobre isso. Mas eu tenho pra mim que a maioria deles sequer saberia contar essa história. Mas vamos lá. Enquanto Boulos, Tabata, Haddad e Lula estão no colo dos bancos, abraçando a política rentista, neoliberal, chame do que quiser, sendo criticado pela esquerda, lá vem Trump com medidas antiliberais. Não tem outra palavra. Chamei o chat, né, nosso porta-voz da ONU contra o Brasil. Trump promete punir quem abandonar dólar, tema que está na agenda dos BRICS. E essa nota é interessante, porque se você pensa na visão de qualquer país, cara, o dólar não ajuda. E o dólar só ajuda os Estados Unidos. Mas na cabeça do Trump, isso faz total sentido. Por quê? Porque ele está preocupado com o país dele. O Trump está preocupado com o país dele. Essa medida vai beneficiar algum outro país? Não. Vai beneficiar o país dele, mas ele está certo. Isso é que se espera de um presidente da República, de um líder de uma nação. Um gesto que ameaça desencadear uma batalha comercial, Trump promete, se vencer a eleição dos Estados Unidos, aplicar tarifas de 100% contra produtos de países que optem por reduzir o uso de dólar ou abandonar a moeda americana como reserva. O Brasil assume a presença do BRICS em 2025 e tem em sua agenda a discussão sobre o uso de moedas locais. Num debate no Economic Club de Chicago, nesta terça, o americano defendeu sua proposta de retomar a aplicação de tarifas de importação como maneira de impulsionar a produção nacional americana. Vamos trazer as empresas de volta. Vamos reduzir ainda mais os impostos para as empresas que vão fabricar seus produtos nos Estados Unidos. Vamos proteger essas empresas com tarifas fortes, porque acreditam em tarifas. Para mim, a palavra mais bonita do dicionário é tarifa. E a minha palavra favorita, ela precisa de uma empresa de relações públicas. Segundo Trump, quanto mais alta a tarifa de importação, maior a probabilidade de uma empresa vir para os Estados Unidos e construir fábricas aqui. Se você tornar as tarifas muito desagradáveis, elas, as empresas, viram imediatamente. Tarifas são impostos.
Só que o que o Trump tá falando na prática, ó, eu vou aumentar o imposto para quem quiser abandonar o dólar e para outros países, e eu vou fazer uma certa compensação, reduzindo o imposto dentro dos Estados Unidos para quem produz aqui internamente. Essa movimentação do Trump, de forma indireta, né, ele tá fazendo o quê? Ele tá meio que obrigando a nacionalização das empresas. Traga seu capital para cá. Traga seu capital para cá, gaste aqui. Você ganha seu dinheiro aqui nos Estados Unidos e gaste aqui dentro. Gaste aqui dentro. Porque a gente vai falar até da Enel logo mais. Enel é uma empresa italiana que presta um serviço horrível ao Brasil. O pessoal paga luz, conta de luz, né, cara? E o dinheiro vai embora, vai pra lá pra Itália. Inclusive, houveram denúncias que são relevantes, porque ainda ela tem participação do governo italiano. O governo italiano, na sua expectativa de fechar as suas contas, tipo o governo Lula, que se chama também do déficit, meio que pegou todas as suas empresas, estão debaixo do sol, essa alçada, e tentou maximizar o lucro. Ou seja, cara, dá pra deixar de investir nisso daqui? Dá, então não faz. Tudo que for relativamente dispensável, deixa. Pra tentar trazer a maior quantidade de caixa possível, ou seja, todas as participações do governo italiano em empresas, tentar colocar pra fechar a conta. Ele tá certo, ele tá errado. A Itália tá pensando nela. A Itália tá errada por pensar nela. Ah, mas São Paulo... Rapaz, a Itália tá pensando nela. Assim como o Trump está pensando nos Estados Unidos, ninguém pensa no Brasil. É por isso que nós precisamos pensar na nossa nação. Mas aí voltando para essa questão da nacionalização do dinheiro. Aí vamos supor o seguinte, sobrou um lucro de 100 milhões. Se eu tô indo embora. Se esse dinheiro tivesse ficado no Brasil, esses 100 milhões, você pensa, o cara vai comprar uma mansão. Beleza que ele comprou uma mansão. Toda mansão tem bloco. Qual o processo de fabricação do bloco? A quantidade de pessoas envolvidas na fabricação do bloco, pessoas comuns aí do dia a dia. Não são as camadas mais elitizadas da sociedade. Aí tem o pedreiro, pintor, encanador, eletricista, o dono da loja de material de construção, o arquiteto, o engenheiro, o cara que vai comprar uma casa de condomínio, né, que organizou o condomínio, montou um lote, pessoal terraplanagem. Isso é em relação à casa. Porque ele tá gastando dinheiro no Brasil, a economia está girando. Uma das grandes diferenças dos Estados Unidos para outras nações, como a comunada, é que o mercado interno deles é muito grande. O mercado consumidor norte-americano e o poder de compra do consumidor americano é gigantesco. Então, às vezes, no final do dia, eles nem dependem da balança comercial. Porque assim, cara, não precisa vender pra fora, a gente consegue resolver quase que tudo internamente. É uma nação forte, próspera e soberana que consegue se impor. Tem muita gente que discorda, cara, o que vocês estão fazendo, estão fazendo aquilo outro, e realmente tem muitos pontos pra discordar dos Estados Unidos. Agora, não dá pra você deixar de constatar que eles são prósperos, viu? Mas e aí, o Trump tá tomando a medida antiliberal. Não dá pra olhar o mundo como se tudo fosse um grande dogma, um grande consenso, como no Brasil tem até a palavra ortodoxia. Ortodoxia, assim, é tudo verdade. Ortodoxia é um sistema que é 100% verdadeiro. Quando você vai contra qualquer medida econômica que tá nesse consenso, ele chama de heterodoxo. Ih, lá vem um heterodoxo. E a gente não sai do lugar, gente. Desde a redemocratização do Brasil, o Brasil só marcha pro abismo. Quando foi que esse país tá melhorando nos últimos 40 anos? E o Brasil já teve um período de prosperidade. A bandeira protecionista passou a ser